Eu costumo falar que as crises epilépticas, elas são como uma febre. Elas são um sinal de alarme de que tem alguma disfunção acontecendo com o sistema nervoso central, com aquele cérebro. Elas podem ser um sintoma, por exemplo, de uma infecção como a meningite, de tumores, de traumatismos, sangramentos, AVCs. Podem ser decorrentes de malformação, que a criança já nasce com ela, mas elas também podem ser um sintoma de doenças neuroimunológicas, como por exemplo as encefalites. Vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto aqui? Meu nome é Renata Paulillo, eu sou neurologista infantil com interesse em doenças neuroimunológicas na infância. Sabendo então que as crises epilépticas elas são um sintoma neurológico, ou seja, elas não são específicos de alguma doença na neurologia, mas sim um motivo da gente investigar qual a causa daquela crise. Muitas vezes nessa investigação nós nos deparamos com quadros inflamatórios de inflamação do sistema nervoso central. E a causa de inflamação mais comum de gerar crises epilépticas são as encefalites. Encefalite, o nome já diz, é inflamação do encéfalo. Por conta dessa inflamação, aquela área do córtex do cérebro ela fica irritativa e fica irritada, e isso gera as crises epilépticas. É claro que as crises epilépticas elas não são os únicos sintomas das encefalites. As encefalites também têm que ter outros sinais e sintomas para a gente fechar esse diagnóstico. Dentre eles, o rebaixamento do nível de consciência, o acontecimento de outras alterações neurológicas, como fraqueza de um braço, de uma perna, dificuldade para falar, dificuldade de memória, e também alterações nos exames, como por exemplo, no exame do líquido cefalorraquidiano e da ressonância de encéfalo. E sobre esses exames, eu já falei um pouquinho sobre eles aqui no canal do YouTube, sugiro que vocês deem uma olhada nesses vídeos também. E o interessante da gente ter essa informação é que normalmente, quando a gente trata as encefalites, as crises epilépticas, elas deixam de existir. Por isso que eu faço esse paralelo com a febre. Quando a gente está com infecção de garganta, por exemplo, começamos a tomar um antibiótico, o antibiótico faz efeito, a bactéria morre, a febre não vai embora? Então, aqui o paralelo, guardado as devidas proporções, é o mesmo. No momento que a gente trata essa inflamação, normalmente as crises desaparecem. É claro que eu brinco que na medicina nem nunca nem sempre. Existem casos em que a inflamação é tão importante que ficam sequelas, cicatrizes no cérebro e alguns pacientes vão ter epilepsia, ou seja, essas crises epilépticas elas vão se prolongar por mais tempo e esses pacientes vão precisar usar medicações para controlar as crises epilépticas, mesmo depois que a inflamação já foi controlada, que a encefalite já se resolveu. Além das encefalites, outras doenças neuroimunológicas também podem cursar com crises epilépticas, mas é muito mais raro. Nosso foco aqui é realmente as encefalites. E não importa se as encefalites são de causa viral, bacteriana ou autoimune. As crises epilépticas podem acontecer mesmo nessas situações. Então, fique ligado. Em casos de crises epilépticas novas, esse paciente precisa ser investigado e uma das possíveis causas são doenças neuroinflamatórias, como por exemplo as encefalites. Elas têm tratamento e normalmente, depois que a gente controla as encefalites, as crises deixam de existir. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui a sua pergunta.